Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre a história da Igreja, eu vim falar sobre toda a contribuição da Igreja Católica na Idade Média, na Idade Medieval, na ordem e na civilização. A Igreja Católica foi a maior contribuidora. O professor Felipe Aquino ele fala que a era moderna não surgiu a partir do nada. Seus valores foram cultivados na Idade Média. Como então esta poderia ser negativa? Por que o professor vem falar isso? Porque muitas pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, eles julgam muito a Igreja Católica, principalmente no período da Idade Média, dizendo que a Igreja fez coisas terríveis, dizendo várias barbaridades contra a Santa Igreja, inventam até mentiras. E o professor Felipe Aquino ele vem falar, a era moderna não surgiu a partir do nada. Tudo que nós temos hoje é reflexo do que aconteceu na Idade Média. Os monges que fundaram os mosteiros, São Bento foi um grande contribuidor de construir, de fundar os mosteiros, que lá eram ensinadas várias coisas que hoje é ensinado nas nossas escolas. As matérias que tem hoje, graças a eles naquele tempo, foi contribuindo de uma forma com que se propagasse cada vez mais. A cada fundação de mosteiro, a cada mosteiro construído, ali era ensinado as matérias que nós estudamos também no dia de hoje. O professor também fala assim, é raríssimo encontrar um grande intelectual medieval que não tenha aprendido as primeiras letras no mosteiro. Olha só, grandes intelectuais, grandes santos da nossa igreja, grandes historiadores, estudiosos, intelectuais aprenderam nos mosteiros, porque era lá que tinha as escolas. Também o historiador ele fala assim, talvez a destruição tivesse sido pior se a igreja não tivesse mantido alguma ordem na civilização decadente. Naquele tempo houve muitos problemas mundiais mesmos, pessoas que estavam se colocando contra o mundo, contra a igreja, havia muita matança, muita perseguição, muitas coisas más. Se a Igreja Católica não tivesse ficado de pé, como é até hoje, claro, mas principalmente naquele período, havia sido pior tudo aquilo que estava acontecendo. Inclusive, foi um monge católico que colocou as 7 artes, assim ele chamava, que era um programa de estudos para as escolas na época medieval. Olha só o que eles estudavam naquele tempo, inclusive estudamos até hoje. Primeiro, é a gramática, a retórica e a dialética. E a continuação, astronomia, música, aritmética e geometria. Era isso que eles ensinavam, as 7 artes, como eles chamam, coisas que estudamos até hoje. Por que era ensinado isso? Porque isso daqui é a base, como o professor Felipe Aquino falou. Foram pessoas que tinham grande intelecto. Isso era ensinado e construía o intelectual dessas pessoas. Outra coisa também chamada a cristandade, porque tudo ficou por conta da igreja. Tudo ficava por conta da igreja. Inclusive, grandes homens, grandes pessoas da alta sociedade confiavam muitas coisas à Igreja Católica. O Papa tinha uma fundamental contribuição em fazer com que essa ordem não permanecesse só dentro da igreja, porque a igreja também é social, a igreja vai muito além das suas 4 paredes. E isso foi contribuição da Igreja Católica, porque o Papa, ele contribuía, ele permitia que isso acontecesse. Por quê? Porque era fundamental para a sociedade daquela época, como também para a sociedade de hoje. E para finalizar, um grande historiador da nossa Igreja Católica, Daniel Hobbes, ele diz assim, tudo e todos só existem em função da fé cristã. Ela é a pedra angular do edifício. A religião é aceita por todos como um absoluto que ninguém discute. Não se vê o menor traço de indiferentismo e menos ainda do ateísmo, do mais humilde ao mais importante. É uma sociedade inteira que crê. A fundamental contribuição da Igreja Católica para a Idade Média, que vem refletindo em nós até hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.